Olá, neste vídeo eu quero mostrar como pintar um retrato com acrílico. Para isso vou usar as cores mais básicas, branco, amarelo, vermelho, marrom, azul e preto. Eu aplico as tintas diretamente na tela, vou fazer as misturas ali mesmo para facilitar a observação de como tudo acontece em uma única tela. Qual é o objetivo deste vídeo? Em primeiro lugar, gostaria de mostrar como pintar um retrato com acrílica usando manchas. Eu tenho um curso de retrato a óleo, e muitos alunos me perguntaram se há diferença ou se é possível pintar com acrílica no mesmo estilo. Basicamente, é por isso que gostaria de mostrar isso a vocês. Começamos, como de costume, com as manchas mais básicas. A mancha do contorno, ou seja, temos o cabelo seguindo o contorno e graças ao cabelo. Neste caso, definimos o formato do rosto. E depois cobrimos o rosto de forma ampla com o tom médio principal. Já falei bastante sobre como o silhueta é importante e como é importante encontrar o tom médio do rosto. O ideal é acertar o tom, nem mais claro nem mais escuro, para facilitar o trabalho depois. Encontrar as formas. Veja, agora eu já encontrei a forma principal do cabelo e do rosto, praticamente em duas cores. A tinta. No óleo, eu geralmente digo que é preciso usar de forma bem líquida, usando diluente. Aqui, da mesma forma, eu diluo o acrílico com água, mas a vantagem do acrílico é que ele seca bem rápido. Embora, aliás, quando pintei o retrato, a tinta não chegou a secar. Ou seja, em cerca de meia hora a uma hora, o acrílico pode até não ter secado completamente. Acaba que não tem muita diferença em relação ao óleo. Outra coisa é que se sente uma diferença bem grande na hora de misturar as cores. Ou seja, eu não me sentia tão confiante com a aquarela quanto com o óleo. Embora as cores sejam praticamente as mesmas, elas se misturam de forma diferente. E a própria tinta ela fica de um jeito mais transparente, e com o óleo eu já estava tão acostumado a fazer. Justamente esfregar uma tinta na outra, e ainda por cima depois de muito tempo. Aqui ela simplesmente sai, começa a secar. No óleo eu me sinto mais confortável, mas se você tem mais experiência com acrílica, talvez seja mais confortável para você trabalhar com óleo também. Veja, quando eu pintei, fiz o cabelo com uma mancha principal e o rosto. Depois, basicamente, eu divido o rosto em três partes, da base da testa até as sobrancelhas. Das sobrancelhas até a base do nariz e da base do nariz até o queixo. Depois as cavidades oculares. Quase sempre eu escureço, na maioria dos casos é assim que a iluminação funciona, que as cavidades oculares acabam ficando na sombra, ou seja, mais escuras. Em seguida, aplico a sombra abaixo do nariz e marco os lábios com uma cor semelhante. E aqui basicamente já está. Neste estágio, já dá para conferir nossas proporções e, no geral, a composição para ver como vai ficar o rosto. A relação da cabeça com a parte do rosto, a relação das partes do rosto com o próprio rosto. Em geral, nessa etapa, você ainda vê tudo de forma bastante grosseira, mas ao mesmo tempo já consegue imaginar como tudo vai ficar em termos de tamanho. Assim, é nesta etapa que você já pode corrigir as formas. Ou seja, é justamente aqui que você começa a buscar alguma semelhança, procurar proporções mais precisas. Então, eu quando estou pintando meus quadros, ou seja, não de uma pessoa específica, mas apenas pintando um quadro para mim mesmo, eu não dou muita atenção à semelhança, para mim o mais importante é transmitir a emoção, o caráter, ou seja, aquilo que eu vi inicialmente na referência. Se você está pintando uma pessoa específica, então nessa etapa é melhor já resolver a maioria dos problemas de semelhança. Porque agora é muito mais fácil corrigir, tudo está muito bruto, tudo pode ser movido de um lado para o outro. Há mais um detalhe sobre a tinta acrílica. A diferença em relação ao óleo é que o óleo adere mais à tela, digamos assim. Ou seja, ele não sai tão facilmente quanto o acrílico. Se for usar tinta a óleo, eu geralmente uso o dedo e misturo uma cor na outra, faço a mistura e assim por diante. Aqui isso não funciona tão bem, mas na verdade se você usar o acrílico mais grosso, talvez ele até se misture e deslize um pouco melhor. Mas como eu trabalho de forma bem líquida no começo, aqui é praticamente impossível trabalhar com o dedo. E quando encontrei mais ou menos algumas proporções, coloquei um pouco de luz no rosto e depois a sombra. Ou seja,
O movimento mais simples que fazemos normalmente ao buscar um retrato é trabalhar com contrastes. Temos um tom médio e vemos tudo, no geral, como escuro. Para reforçar esse contraste, nós consequentemente adicionamos luz. Adicionamos luz suficiente, depois adicionamos novamente sombras, e assim vamos alternando entre claro e escuro. Através do contraste, começamos a definir tudo o que temos. Olha só, agora que eu peguei um pincel de cerdas. Para fazer brilhos no cabelo, o pincel de cerdas bem rígido é ideal. Aliás, voltei a usá-lo recentemente. Muito legal. Graças a ela, consigo fazer alguns toques finais, ou esses brilhos no cabelo. Ela tem cerdas bem rígidas. E assim, alguns fios pegam a tinta e cada fio faz traços separados. Na maioria das vezes, uso pincéis sintéticos e só utilizo cerdas naturais em casos bem raros. A cerda sintética não deve ser muito dura, nem muito macia. Ou seja, se você, por exemplo, está escolhendo pincéis na loja e está avaliando a rigidez das cerdas, a sintética deve ser um pouco mais macia do que a cerda natural. Por outro lado, existem cerdas sintéticas super macias, como as de esquilo ou marta, por exemplo. Esse tipo de sintética também não é muito adequado, porque ela vai deixar toda a tinta de forma errada ou no lugar errado. E, consequentemente, existe outro princípio. Quanto mais inicial for a etapa do trabalho, mais dura deve ser o pincel. E quanto mais finais forem os movimentos, mais macio deve ser o pincel, para não remover a tinta anterior. Agora, estou apenas fazendo alguns ajustes. Sinceramente, trabalhar com acrílico é bem desconfortável para mim. Então, eu diria o seguinte, se você quer um super realismo, a tinta a óleo é provavelmente mais fácil para pintar de forma realista em comparação com o acrílico, embora também seja possível pintar super realista com acrílico. Se você quiser fazer algo mais criativo, provavelmente algo mais colorido, então o acrílico nesse sentido talvez seja até melhor porque ele seca rápido. Isso permite adicionar várias cores diferentes, que já não vão se misturar umas com as outras. No geral, o que eu queria mostrar é justamente que é totalmente possível pintar com acrílico usando manchas. Não há muita diferença, porque a beleza de trabalhar com manchas é justamente que você pinta de forma bem rápida, ou seja, você já vê o rosto. Agora eu pintei, já se passaram mais ou menos 8 minutos, só que aqui está acelerado 2 vezes, então se passaram 16 minutos. E nesses 16 minutos o retrato já está praticamente pronto, pelo menos as formas principais, só falta ajustar a base. Aqui vejam, eu já começo a adicionar alguns tons. Basicamente eu trabalho usando manchas quentes, cores quentes, e depois, quando já encontrei os tons quentes, começo a adicionar os frios. A regra ao trabalhar com cores quentes e frias é a mais básica e simples. Se você usa luz quente, as sombras serão frias, e vice-versa. A luz do sol, especialmente durante o pôr do sol, costuma ser muito quente. Se você olhar lá fora nas ruas, por exemplo, para as sombras que os objetos projetam, elas serão bem frias, meio azuladas ou arroxeadas. E se você tiver, por exemplo, uma luz, tipo um tempo nublado, a luz é bastante fria, e nas sombras sempre parece muito mais quente. Estou na luz, que é realmente quente, dá para perceber pelos tons médios e brilhos claros bem quentes. Nas sombras, adiciono tons esverdeados, azulados e até arroxeados, acrescentando esses matizes. Mas, de novo, veja, não precisa se apegar muito às regras, porque assim você vai limitar sua busca constante, seus experimentos. Tente, procure experimentar sempre algo novo. Ou seja, no começo, antigamente mesmo, eu tinha medo de adicionar diferentes tons frios, tanto azuis quanto verdes. Para mim, era como uma espécie de proibição. E em algum momento eu simplesmente comecei a experimentar de propósito esses tons, a testar aquelas cores que antes pareciam totalmente inaceitáveis para mim. Comecei a ter constantemente algumas descobertas, um entusiasmo pelo fato de que algo que eu não esperava de jeito nenhum dava certo e ficava muito legal.
Por isso, regras são regras, mas tente experimentar mais e testar aquilo que à primeira vista parece que não vai combinar de jeito nenhum. Essa é a vantagem do acrílico e do óleo. Você sempre pode corrigir o que fez. Ou seja, você pode testar a cor azul e, se não combinar, pode limpar com um pano e experimentar outra cor, como o verde. E veja, agora estou no processo, já comecei, já estou realmente tentando algo, experimentando porque encontrei a base principal. E depois percebi que fiquei preso. Ou seja, ou você precisa esperar secar para continuar trabalhando no realismo ou tentar algo criativo. Para mim, o realismo perdeu um pouco do seu interesse e ficou mais interessante fazer algo de uma forma mais criativa, ou seja, algo novo e incomum. Como você pode ver, adicionei a cor azul. E se adicionei essa cor no rosto, é preciso entender. Ou estará apenas nas sombras, ou, como no meu caso, eu a adicionei. Fica parecendo que ela reflete um pouco por baixo e acaba atingindo todas as partes inferiores do rosto. E assim cria-se a sensação de que há um certo reflexo desse azul vindo de baixo. Então eu também começo a adicionar um pouco de bordô nas sombras aqui, onde a pele fica próxima ao cabelo para arredondar um pouco o rosto. O mais interessante, aliás, quando você grava um vídeo, é ver em que etapa você poderia ter parado e já teria ficado ótimo. E agora eu vejo que, parece, se eu conseguir fazer o fundo tão claro quanto ele é, ou seja, tirar as tintas que eu misturo, onde eu misturo tudo, no geral fica muito bom. Gosto de como o retrato está agora. Mas depois aqui, pra mim, isso não foi suficiente pra uma aula didática. Eu queria trabalhar mais nisso depois. Bem, vocês vão ver agora, na verdade, a busca, o que levou a isso depois. Mas um momento interessante, pelo menos pra mim, isso sempre funciona. Eu percebi que a pintura, nesse estágio, muitas vezes, parece muito mais viva do que quando você começa a trabalhar mais nela, para aparentemente terminá-la. E agora vocês vão ver, na verdade, o que vai acontecer a seguir. Eu fecho todo o fundo. E ele já, claro, deixa o trabalho um pouco mais pesado, mas no geral ainda não é nada tão assustador. Mas depois quando começa a adicionar também o azul, e assim por diante. Mesmo assim, acho que o trabalho ficou um pouco mais pesado por isso. Antes disso, ela parecia tão leve, arejada e meio viva, mas depois já não ficou assim. Ou seja, é muito importante também saber parar na hora certa, também não se impor certos padrões. Tipo, o retrato tem que ser assim ou assado. Muitas vezes eu tive esses momentos em que, no meio do trabalho, eu gosto muito da pintura. Além disso, minha esposa, minha principal crítica, também dizia frequentemente: "Ah, assim está ótimo, deixa assim." Mas eu precisava continuar, porque, por exemplo, eu estava fazendo uma encomenda ou algo assim. Consequentemente, o quadro ficava mais sem graça por causa disso. Nessa etapa, ao adicionar o azul, também gostei de como está ficando. Porém, novamente, durante o processo, isso não bastou para mim. Ou seja, nesse caso é preciso, não perder a sensibilidade para não estragar o quadro, porque quanto mais a gente trabalha nele... Isso não funciona com todas as pinturas. Há pinturas com enredo, onde é preciso transmitir uma ideia ou conceito. Mas no meu caso, praticamente todas as pinturas são emocionais, transmitindo puramente alguma emoção ou estado. Frequentemente não há enredo ali. E é justamente nesse sentido que é muito importante saber parar na hora certa. Na verdade, não há muito a comentar. Não tem mais nada, pois eu só estou experimentando e minha paleta já acabou. Como podem ver, estou aplicando a tinta diretamente no pincel, sem misturar, tentando adicionar tudo também. Para mim, isso foi algo novo, e por isso eu senti um certo prazer. Só por isso já valeu a pena fazer isso. Para experimentar foi bastante desconfortável, bem estranho mesmo trabalhar sem paleta. Mas depois, na verdade, quando comecei a trabalhar mais no cabelo, acabei fazendo uma paleta. Agora vou adicioná-la aqui. Agora, eu acabei ficando com bastante tinta no fundo, ainda tinha tinta da paleta, adicionei tudo. Ainda tem muito preto e amarelo, e muito vermelho, verde. Quando há muita tinta, ela funciona como óleo, permitindo misturar outra tinta, mas isso é outra história. Novamente, vou repetir, elas se misturam de forma diferente, para mim ainda é totalmente estranho. Apesar de já ter pintado quadros com acrílico, sim, mas comparado ao óleo, dá pra dizer que nem pintei com acrílico, porque com óleo eu pintei 1000 vezes mais trabalhos.
Naturalmente a tinta a óleo já é muito familiar para mim, então, novamente, adiciono os tons escuros no cabelo através do contraste. Eu quis restaurar aqui, a borda com o fundo estava muito marcada, eu quis adicionar, então agora eu vou realmente adicionar esses detalhes. Olha só, por hábito quis esfumar um pouco a borda no rosto, e aí ela simplesmente sai. A tinta do pincel, ou seja, como no óleo, o esquema não funciona, e isso facilita muito o trabalho. Aliás, nessa etapa, sinceramente, eu também gosto, olhando agora no vídeo, olha só. Mas enquanto eu fazia isso, já tinha perdido um pouco da sensibilidade, continuei mesmo assim. Agora vamos analisar mais o trabalho no cabelo, o que na minha opinião deixou o resultado um pouco mais monótono. Como eu já disse, a velocidade aqui está 2 vezes mais rápida. Se por acaso você quiser assistir em tempo real, é só colocar na metade da velocidade. Ou, ao contrário, colocar 2 vezes mais rápido para não demorar tanto. Agora vou adicionar mais uma paleta aqui do lado, percebi que não consigo mais trabalhar sem paletas. As cores principais são amarelo, marrom, branco, preto, azul e vermelho. Aqui eu misturei na verdade a cor para o cabelo e já adicionei. Ou seja, veja, por hábito eu comecei a buscar mais realismo e ao mesmo tempo, na minha opinião, comecei a trabalhar um pouco mais entediante. Mas, de novo, tem esse detalhe aqui. Eu acho melhor tentar mais, errar, refazer alguma coisa, fazer algo a mais, do que não tentar aquilo que ainda não tentei antes. Isso. Se de repente você fez um trabalho que estava ficando ótimo, mas depois estragou. Por ter tentado outras coisas, nunca se arrependa disso, porque todo mundo precisa experimentar. Essas novas tentativas nos dão uma experiência muito útil, muito valiosa. Só faltam pequenos ajustes, nem tem mais o que comentar. Em princípio, a segunda parte já está funcionando para mim. Talvez pudesse até ser excluída e deixar só a primeira parte. Bom, já que eu estou mostrando o resultado inteiro do começo ao fim. Por isso, na verdade, decidi comentar tudo, embora normalmente só comentaria a segunda parte do trabalho. Mas aí já não tem muito o que comentar, são só alguns pequenos ajustes, nada demais. Ele pega uma cor mais clara e, consequentemente, ao adicionar com o pincel, usa um desses inclinados, que facilita fazer essas linhas longas e finas. Agora a etapa final. Já decidi que seria mais útil assim, para que o rosto não fique muito grosseiro. Misturei algumas cores bonitas e vibrantes e as adicionei nos pontos mais visíveis do rosto. Só um pouquinho. Primeiro, as pinceladas ficaram mais definidas, sem o borrado inicial. E também, para deixar isso mais vibrante. No geral, se for resumir a impressão, em comparação com o óleo, o acrílico é bastante adequado para trabalhar com manchas, tanto em retratos quanto em outros temas, basicamente. Outro ponto é que tudo, como eu sempre disse, é um pouco mais difícil. O acrílico, nesse sentido, não permite, por exemplo, pegar uma transição e esfumar com o dedo. Quer dizer, não, isso também pode ser feito se já houver bastante tinta, se for a segunda camada. Mas se você estiver trabalhando com a primeira camada, como eu normalmente faço com óleo, isso é um pouco mais difícil de fazer. Espero que o vídeo tenha sido interessante e útil. Se tiverem dúvidas, escrevam. Terei prazer em responder.